Nessa aula, eu vou passar um conceito para vocês muito importante, chamado modelo entidade relacionamento, também conhecido como MER. Né? O que é isso? O que é o MER? É um diagrama, deixa eu corrigir aqui, que apresenta as entidades. O que são entidades? Entidades são as tabelas, né? São os objetos que estão dentro de um banco de dados. Como eles se relacionam aqui dentro. Né? Ou seja, como é que uma tabela conversa com a outra. Na maioria das vezes, esse relacionamento se dá através de chaves primárias e estrangeiras. Então, o MER nada mais é do que esse diagrama, e quando ligado por esses símbolos aqui, eles contam uma história para quem está vendo a informação. E como é que funciona? Nós temos aqui o nosso banco de dados, né, com a tabela cliente, fornecedor, produto, setor, produto, fornecedor e venda. E a gente sabe que existe um relacionamento de chave primária e estrangeira. Então aqui, né, eu já montei uma parte do diagrama com todas as tabelas, então a tabela cliente, fornecedor, produto e setor. O que tem nesse diagrama? Então esse diagrama é composto do nome da tabela, né, no caso dessa parte do diagrama. Se tiver uma chave primária, ele é destacado dessa forma, e os campos da tabela vêm logo abaixo. Né? E aqui eu vou descrevendo os tipos de cada campo, quem é varchar, quem é inteiro, quem é numérico e assim por diante. E aí eu vou fazendo as ligações, né, de uma tabela com a outra, como é que elas conversam. Então eu tenho aqui que a chave primária de fornecedor, que é o fornecedor ID, ela existe um relacionamento com a tabela produto-fornecedor, né, através do campo fornecedor ID, e existe aqui esse símbolozinho nesse pedaço, né, que ele me diz o quê? Ele me diz como é esse relacionamento. Então, quando eu tenho essa imagem aqui, né, que parece um garfinho, deixa eu ver se eu consigo ampliar isso nessa região. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ver se ele vai fazer. Tá. Então, essa imagem aqui, ó, que parece um garfinho, né, dessa forma aqui, ele significa que um fornecedor pode estar em várias linhas da tabela produto-fornecedor. E que esse fornecedor se encontra apenas uma vez na tabela fornecedor. Então, aqui é um relacionamento de 1 para N. Aí esse símbolo aqui, ele representa a cardinalidade do relacionamento. Então, é isso que a gente vai ver quando olha esse diagrama. Então, o que acontece? Quando a gente desenha o banco de dados, né, isso aqui a gente geralmente faz uma ferramenta como essa, uma ferramenta que você consegue fazer o diagrama de entidade e relacionamento. Depois que você preparou todos os relacionamentos, a pessoa que vai desenvolver o software, ela precisa entender como, né, essas entidades, ou seja, as tabelas, elas se relacionam. Então, na maioria das vezes, a gente passa uma cópia desse diagrama para o desenvolvedor, porque ele olhando esse diagrama, ele vai entender como é que as tabelas se relacionam e através de quais campos isso acontece. Aqui eu peguei uma ferramenta que permite você fazer vários tipos de diagramas, não só entidade de relacionamento, mas outros vários tipos. Né? No caso aqui, entidade de relacionamento, essa aqui são as ferramentas para você desenhar o banco de dados. E ele tem conjunto de outras ferramentas para outras coisas. Essa ferramenta que eu utilizei, ela se chama Draw. Ela se encontra aqui, draw.io. Você já entra na ferramenta, especifica onde você vai salvar os seus diagramas. Né? Se você tem uma conta no Google Drive, no OneDrive ou no próprio computador, ou nesses outros repositórios. E aí você já começa a fazer o desenho do seu diagrama. Nesse caso aqui, eu já adiantei, né,
aqui o seguinte, eu já coloquei a nossa tabela cliente nesse diagrama, nessa ferramenta, está aqui com todos os campos e os seus tipos. Aqui eu sinalizei quem é a chave primária. Eu já coloquei também a tabela fornecedor, aqui com todos os seus campos e tipos de campos. Já coloquei a tabela produto, né, que tem apenas 3 campos. Então aqui, para produto, tem aqui 2 campos. Esse campo aqui é o setor ID, a chave estrangeira. Coloquei a tabela setor, aqui que tem apenas o campo nome. Né, e a tabela produto fornecedor, que tem as 2 chaves estrangeiras, que estão aqui. Ó. E aí eu fiz a ligação, que fornecedor se liga com produto fornecedor, através de 1 para N, através desse campo, dessa chave estrangeira, e com produto, né, também de 1 para N, através dessa chave estrangeira. E setor com produto se liga através da chave primária com essa chave estrangeira. Aqui não ficou muito bom o desenho, né? Eu ainda não entendi direito meio como funciona, mas a ideia do diagrama é isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou só colocar a tabela venda, né, nesse diagrama para vocês verem como eu fiz para criar isso aqui. Então, o que eu peguei aqui? Eu peguei um desenho qualquer aqui, desses aqui existentes. Então, deixa eu ver aqui. Esse aqui tem 2 chaves primárias. Eu vou pegar esse aqui como modelo. Cliquei aqui, ele já aparece aqui para mim. Então, vou colocar aqui na parte, pode ser aqui mesmo, vou colocar aqui em cima. Então, de 2 cliques aqui, aqui eu coloco o nome da tabela, venda. Feito isso, agora eu vou colocar os relacionamentos. Os relacionamentos e os campos existentes aqui. No caso aqui, eu acabei pegando o modelo errado. Vou selecionar o outro aqui mesmo. Esse aqui, que minha tabela só tem uma chave primária. Venda. Tá aqui. Aí eu vou na minha tabela e vou ver quem é a chave primária. É o Venda ID, que é a chave primária. Então eu vou lá no meu diagrama, o nome da chave primária é Venda, underline ID, e eu tinha criado no banco de dados como tipo inteiro. Aí eu tenho as outras linhas. Quem são as outras linhas? Eu tenho o cliente ID, que é a chave estrangeira. Então aqui eu tenho cliente underline ID, que é do tipo inteiro, né? E aqui ele é chave estrangeira, coloquei ele de um FK. O próximo campo é o produto ID, que é também chave estrangeira. Então aqui, produto underline ID, que também é do tipo inteiro. Eu clicando aqui, eu posso escrever FK, que é chave estrangeira. Próxima informação é o campo preço, que é o campo numérico. Então, vou dar 2 cliques aqui, o campo preço, que é numeric 10,2. Tá aqui. E como é que eu fiz para acrescentar um outro campo? Eu cliquei nele aqui, no campo. Com o botão direito, tem essa função, esse comando aqui, duplicar, que é o Ctrl D. Então, se eu selecionar um campo aqui, der um Ctrl D, ele duplica e eu posso colocar os outros campos. Então, eu tenho a quantidade. Então, aqui, a quantidade. Aqui, se não me engano, no banco era 10,3. Prontinho. Ctrl D, próximo campo. O total eu não coloquei, eu tenho a data. Então, aqui eu tenho a data. Se eu não me engano, era timestamp. Timestamp. Tinha aquela outra, without time zone. Time zone era tudo junto. Tá aqui, prontinho. E agora eu tenho o último campo, que era o prazo. O prazo que era inteiro. Tá aqui. O prazo. Tá, prazo de entrega é o nome do campo. Então, vamos corrigir aqui.
prazo, entrega. Pronto. Tá aqui, foi assim que eu montei todo esse esquema. E aí, como é que eu fiz o relacionamento, né? Então, o relacionamento aqui, ó, entre venda, é entre cliente e produto. Então, eu vou ligar essa tabela com essa tabela através do venda. Então, o que eu fiz? Eu peguei um símbolo aqui de relacionamento, né? Tem vários tipos, né? Eu não vou comentar as cardinalidades existentes agora, mas eu vou mostrar como eu faço, como é que eu fiz a ligação aqui. Então, eu peguei esse cara aqui. Peguei aqui, né? Ele põe aqui o diagrama. Então, eu coloquei que numa venda eu posso ter vários clientes e um cliente, então, pode estar em várias vendas. Esse aqui é como funciona o relacionamento. E no caso do produto, é o mesmo símbolo aqui que eu acabei utilizando. Então, o que eu vou pegar aqui, eu vou pegar então a parte do produto, eu vou colocar desse lado. Então, o produto, eu vou ligar a esse campo produto e a chave primária aqui. Ó. Então, é assim que se faz o desenho, né, nessas ferramentas que vão mostrar a entidade de relacionamento de um banco de dados. E isso aqui é uma ferramenta muito importante, como eu comentei, para o desenvolvedor. Essa ferramenta que eu estou utilizando aqui, ela é uma ferramenta que não é específica para banco de dados, né? Então, por isso que eu tenho que colocar um pedaço do desenho e fazer todo esse processo manualmente. Mas existem ferramentas, né, que automatizam isso, ou seja, depois do banco de dados pronto, você conecta a ferramenta ao banco de dados e ele monta tudo isso aqui para você automaticamente. Porque ele puxa essas informações, né, do tipo de campo, como é que ele foi definido, nome dos campos, nome da tabela, quem é chave estrangeira, quem é chave primária, ele puxa todas essas informações do banco de dados. Você não precisaria digitar nada. E ela faz também o trabalho reverso, né, o que eles chamam de engenharia reversa. É você também fazer o diagrama e aí você aponta para um sistema gerenciador de banco de dados e ele monta todas as tabelas olhando aqui os diagramas que foram montados. Uma das melhores ferramentas que existe no mercado é uma ferramenta chamada Irwin. Né? Ela é uma ferramenta paga, deve ter uma versão demo, uma versão trial também, para você poder utilizar. Deixa eu ver se isso aqui... Isso aqui são representantes do Irwin. Aqui estão os bancos de dados com que o Irwin trabalha. Né? Ó, tem o Postgres aqui, então seria bem interessante se a gente conseguir uma versão trial. Vou tentar baixar uma versão trial, instalar e mostrar para vocês como funciona essa coisa da engenharia reversa. É bem interessante ver. E a ferramenta facilita muito a vida do DBA, que é o profissional que trabalha com banco de dados. Mas o mais importante aqui, né, dessa nossa aula, é mostrar esse diagrama, conhecido como MER, e através desse diagrama, né, ele conta a história de como as tabelas se relacionam para quê? Quando o programador que está desenvolvendo o software e montando as queries, né, as consultas, através do comando select, fazendo lá os delete, update, os inserts, ele saiba quais são os tipos dos campos, como é que as entidades se conversam, né, quais são as chaves que existem em cada uma, e isso vai facilitar na hora de você colocar os relacionamentos, os winner join no select, fazer os filtros com a cláusula where, você vai saber os nomes dos campos e coisas do tipo. Então, antes de prosseguir no nosso curso, eu queria fazer justamente esse comentário. O que é o diagrama entidade e relacionamento? Por quê? Porque a gente não fica olhando isso aqui, ó. Tá certo? Quando a gente está trabalhando com dados, né, com a estrutura das tabelas, é com esse diagrama aqui é que a gente passa a trabalhar. Essa aula é só isso, até a próxima.